Você sabe quem cunhou esse nome chip da beleza? Não faço ideia. Hebe Camargo. Por que a indústria não se interessa? Tem uma procura muito grande comparado com o quê, né? Assim, o que a gente tem que comparar. O que a indústria hoje fornece em números de medicamento é muito maior do que o que a indústria magistral pode oferecer. Eu, por exemplo, ou colegas, pessoas que estão assistindo já de 50, 60, vai lá colher a testosterona, tá 200, né? Ou está 100. E aí? É baixa, não é? Seguinte, aqui eu acho que tem duas coisas importantes. Primeiro por que a dose fisiológica da mulher tem que ser comparada com a do homem? Por que o homem é a norma? Fala pessoal, mais um episódio maravilhoso para você do Por Doutor, o melhor podcast de saúde do Brasil. Como você já sabe, quem compartilha Por Doutor, espalha a saúde, afinal a informação é o diamante da prevenção. Você bem sabe também que o nosso maior propósito é levar para você informação checada em saúde, informação boa. Você sabe que infelizmente a internet é recheada de fake news, de informações nem sempre checadas. E o nosso propósito é o contrário, é levar para você informação boa. Como que nós fazemos isso? Trazendo aqui as maiores autoridades em cada uma das áreas que nós propomos a discutir. Daqui a pouco vou mostrar para vocês, vou apresentar para vocês o convidado de hoje que aceitou o nosso desafio. Estou aqui também, meu grande amigo, médico, ortopedista, Dr. José Wilson. Obrigado mais uma vez por estar aqui conosco apresentando o Por Doutor. Obrigado. Ô Sidney, eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui com vocês. E falando de informação checada, hoje o assunto sobre o qual a gente vai discutir aqui é fonte de muitos mitos, muitas lendas e com certeza todo mundo que estiver assistindo a gente aqui vai ter muita dúvida que vai ser esclarecida hoje nesse papo. Perfeito, tem toda a razão. Assunto polêmico, aproveite para aprender com profissionais que somos, né? Levando para você informação checada, informação boa, informação técnica. Quem aceitou então hoje discutir conosco, dividir conosco conhecimento, foi a Manuela Coutinho, CEO da MC Legacy Lab. Muito obrigado pela presença, é uma honra tê-la aqui, vamos dividir conhecimento, é uma honra. Muito obrigado mais uma vez. Obrigada, eu que agradeço o espaço. É importante a gente falar sobre o assunto de uma forma neutra, né, de uma forma verdadeira, de uma forma que realmente agregue e adicione informação boa para as pessoas que procuram e que precisam de soluções em saúde e que podem estar no formato de implantes hormonais. Perfeito. Então a gente está aqui também desse lado entrevistando quem está aí nos trazendo essa informação e também aprendendo com vocês que estão aí como entrevistados, trazendo o conhecimento. Então nosso assunto hoje aqui, Manuela, são os implantes hormonais, esse mundo aí do implante, isso que deu tanta polêmica nos últimos meses, né? E claro, né, vamos tentar esclarecer isso para que cada um que use o que pretende usar, tome sua posição e entenda melhor de maneira adequada, ouvindo isso da boca de pessoas que trabalham na área. Vamos começar falando sobre o que são os implantes hormonais, o que são hormônios. Dê um início desse quadro para a gente, para quem está ouvindo entender melhor. Então, os implantes hormonais, nada mais, assim, o implante subcutâneo nada mais é do que uma forma farmacêutica de administração de medicamento. Então, assim, quando a gente pensa em forma farmacêutica, a gente pensa em uma cápsula, em um creme, em um medicamento injetável. Todas essas são fórmulas farmacêuticas que administram medicamentos por diferentes vias. Via oral, via transdérmica e via subcutânea, que é o implante hormonal. O implante, ele pode ser hormonal, que é o que a gente faz, mas o implante em si, ele poderia ser de outras coisas também. Poderia ter outros ativos, porque é uma forma farmacêutica. Mas aonde a gente vê uso e benefício no implante subcutâneo é na administração de hormônios, porque eles foram desenvolvidos para tratar patologias hormonio-dependentes, como endometriose, como mioma, como a mulher que chega ali na fase de climatério e menopausa, que são todas patologias que são hormonio-dependentes e que são longas e que precisam de estabilidade hormonal. E os implantes conseguem administrar essa medicação da forma que mantenha a estabilidade e que a paciente possa fazer esse uso pelo tempo que ela precisar, sem ter que ficar passando um creme por 10 anos. Ou por uma pessoa que está na menopausa, por quanto tempo ela vai fazer a terapia hormonal? Provavelmente até, como diz minha tia, até a missa de 7º dia. Né? A pessoa que começa a fazer uma reposição hormonal na menopausa, ela não quer parar nunca.
ela vai ficar passando creme por 30, 40, 50 anos? Ou tomando comprimido. Ou tomando comprimido. Ou injeção, Então, é injetando. uma forma de administração de um medicamento. Não né? apenas na patologia, na contracepção também, né? Na contracepção também. Isso que eu ia falar. Quando você fala do Isso. Implanon, por exemplo, seria um O exemplo Implanon, bom de uma exato. terapia hormonal, Via mas daí implante. via implante. Uhum. É só a forma de administração. Exatamente. Se você pensar no próprio dispositivo intrauterino, né, o DIU, o Mirena, o que Sim. ele tem ali na base é um Implante implantezinho. hormonal, ele vai né? liberar. É porque o implante ele tá dentro daquela estrutura. Mas o que tá ali é um implantezinho. Um implante hormonal. Exato. Perfeito. Entendeu? Continuando aí nessa questão da explicação mais prática, né? Esse implante, Uhum. onde que ele fica no paciente? Diferente, Como que se aplica? diferente do Implanon, que é um implante único que vai no braço, os implantes que a gente vai falar aqui, que são os implantes que são feitos na farmácia magistral, eles são inseridos Só na para o público lateral entender aqui pra glútea. gente, a farmácia magistral é a farmácia de manipulação, tá, gente? Isso é. Existe um setor da farmácia magistral, que é a farmácia de manipulação, que é magistral estéreo. E aí é um setor da manipulação que é altamente regulado e que é feito para medicamentos estéreis. Aí é implante, injetável, colírio, enfim, todo tipo de medicamento que vai dentro ali da pessoa e tem que ser estéreo. Tá? Então aí esses implantes eles são feitos nessas estruturas. E são colocados aqui na lateral ali do bumbum, assim, na marquinha do biquíni, a gente brinca, sabe? Que é um lugar que tem mais gordurinha e o implante ele tem uma melhor dissolução ali. Tá certo. Perfeito. E essa polêmica que surgiu agora nesses últimos tempos, né? Porque assim, esses usos já são consagrados para as Uhum. doenças, Isso. para as patologias, né? Como a endometriose, que é uma doença bastante prevalente e que aflige muitas mulheres, ou o mioma, por exemplo, onde também os hormônios Uhum. conseguem evitar o progresso da doença, Exato. diminuir, ou nem sempre diminuir, mas manter o tamanho do mioma, vamos dizer assim, evitando sangramentos piores, ou seja, tem um benefício médico, terapêutico importante. Até que nos últimos tempos houveram essas preocupações, esses fatos, falando sobre estética, né, Joyce? Falando sobre outros usos. Que foi o que tornou o implante hormonal famoso, foi justamente essa polêmica do uso estético, né? Por isso que todo mundo conheceu, pelo menos o grande público, o implante hormonal como o famoso chip da beleza. Então, quer Que dizer, nada mais era o implante hormonal, na maioria das vezes com gestrinona, que é um hormônio, um dos tipos de hormônio, que tem suas aplicações terapêuticas e médicas, claro, mas que a finalidade nesse ponto era estética, realmente, e aí que houve o boom desses implantes hormonais. Ele ficou famoso pelo caminho errado, né, na minha opinião. Mas, assim, a utilidade médica, utilidade terapêutica é inquestionável. Isso. Tem uma história engraçada em relação a esse apelido, né, do chip da beleza, que é que, como os implantes até ali 2015, 2016, aqui no Brasil não tinha um implante absorvível, que é esse outro implante que a gente vai falar. A gente tinha somente disponível para a terapia hormonal via implante os implantes discelástico, que são os tubinhos que vai o hormônio dentro e que você anualmente retira um tubinho e bota outro. E esses foram os dispositivos que foi o meu avô que desenvolveu, então era o que a gente tinha aqui, certo? E aí, esses eram um mercado muito menor, porque vamos melhorar essa fala. Seu avô desenvolveu. meu avô desenvolveu esses Como implantes. chamava seu avô mesmo? Dr. Elcimar Coutinho. Famoso Elcimar Coutinho. E ele desenvolveu os primeiros implantes subcutâneos terapêuticos no Brasil. Só uma No aspa. Brasil, Você sabe quem cunhou esse nome, chip da beleza? Não faço ideia. Hebe Camargo. Exatamente, essa é a história. Hebe Camargo. Foi Já há ela muito que criou tempo, esse então. nome. Bom, conta a história, que é uma história então, engraçada. Mas eu queria lembrar do seu avô, na Foi. verdade, também. Ele que introduziu. Ele que uso. desenvolveu esses implantes quando ele estava. Meu avô era ginecologista, cientista, né, pesquisador, e ele desenvolveu alguns métodos contraceptivos. O primeiro é a contracepção de injetável, como a hidroxiprogesterona, foi também, né, ele também foi pesquisador envolvido. Mas a questão é que os implantes, eles estavam... O Population Council, que era o grupo que ele fazia parte nos Estados Unidos, eles estavam pesquisando uma contracepção que fosse longa para oferecer em países subdesenvolvidos, países em desenvolvimento.
Então, dentro dessas pesquisas, eles foram, aí encontraram esse tubo, né? Meu avô encontrou esse tubo em uma conferência que ele foi sobre câncer, e esse tubo estava sendo usado como um ativo, um medicamento, para diminuir os tumores. E era aplicado o tubinho no local do câncer. E então essa pesquisa estava sendo feita. Quando ele viu o tubo, ele se interessou, pegou o tubo para fazer pesquisa, e a partir daí foram desenvolvendo. E aí foram feitos os testes em ovelhas, que mostravam que tinha uma dissolução boa em hormônios esteroides, e aí as coisas foram acontecendo. E aí eles desenvolveram o Uniplan, que foi o primeiro anticoncepcional de longa duração e tal. Eles estavam ali testando, não, foi o Norplant, que era levonorgestrel, e durava 5 anos. Só que para eles chegarem Já ali, no implante. Já no implante. Uma aplicação durava 5 anos. Durava 5 anos, e esse medicamento ficou no mercado, e até hoje ele existe, não no Brasil, mas na Europa. Ele é vendido ainda e utilizado, agora sob o nome de Jadelle. Então, quando eles estavam na pesquisa para o Norplant, eles testaram vários ativos. E aí, dentro desses ativos, a gestrinona estava também. Só que a gestrinona fazia a contracepção só por 18 meses. E o levonorgestrel por 5 anos. Então, o levonorgestrel ganhou aquela corrida, mas meu avô ficou preso ali, porque ele viu que a resposta das pacientes durante a pesquisa com a gestrinona foi melhor. E aí ele trouxe a pesquisa para o Brasil e continuou pesquisando aqui no Brasil e em outros países também. E aí foi a história ali na década de 60 que esses implantes surgiram e foram utilizados. Quando ele viu que a indústria não tinha interesse em fazer implante, ele resolveu que ele teria o laboratório dele e que ele faria esses implantes. Manuela, explica para o pessoal por que a indústria não tem interesse. Esse é um mercado que o que passa para o público geral é que é um mercado muito rentável, tem uma procura muito grande. E por que a indústria não se interessa? Tem uma procura muito grande comparado com o quê, né? Assim, o que a gente tem que comparar. O que a indústria hoje fornece em números de medicamento é muito maior do que o que a indústria magistral pode oferecer. E como é que você faz esse produto na indústria? É muito difícil você fazer implante na escala que você faz uma cápsula. Você não consegue fazer. A característica principal do tratamento com implante é a personalização. Na hora que você pega e bota uma dose para todo mundo, você retira dele a maior vantagem, que é você poder olhar para a paciente e modular o tratamento de acordo com o que ela precisa. Modular em relação à dose. Em relação à dose, exato. E com a indústria você não consegue fazer isso, porque você precisa ter uma dose que seja padrão para todos, né? E assim, para a saúde da mulher isso é muito difícil de fazer. E aí, meu avô foi e fez, né? Criou ali o primeiro laboratório, a princípio só para ele fazer pesquisa e para atender as pacientes dele. E aí, quando eu cheguei, eu morava na Europa, eu me formei lá, eu trabalhava lá, e aí eu voltei para o Brasil para ajudar ele. Assim, nas férias eu fuçava as coisas dele, né? Eu era muito próxima dele, e aí eu trabalhava com auditoria na PwC, uma multinacional, enfim, e eu vinha de férias. E aí eu sempre olhava, eu ia ali, ele tem um hospital que atendia para fazer pesquisa, né, que é o CEPAR no Brasil, ou na Bahia, e aí eu ia lá e olhava as coisas, e aí um dia eu falei, eu quero ver como é que faz os implantes. E aí quando eu fui ver, eu vi que, ok, ele fazia, mas que precisava de estrutura. Precisava de uma série de coisas que o cientista não quer fazer, porque o cientista quer fazer ciência, ele quer atender gente, ele não quer ficar fazendo trabalho chato administrativo, né? Um executivo. Exato. E aí eu comecei a me envolver e me apaixonei pelo produto, me apaixonei pelos resultados. Assim, eu percebi que eu ia trabalhar com isso, sabe? E aí eu planejei minha volta, voltei pro Brasil e continuei, e aí comecei essa jornada assim, de implante. Eu comecei a estruturar a empresa, fiz os primeiros cursos para médico, para ensinar o que era o produto, como é que fazia e tudo isso. E estamos aqui hoje, né? Assim, então foi um caminho bem, bem bonito. Boa. E a reposição hormonal sempre ainda é um tabu, ainda levanta muitas dúvidas, principalmente dos pacientes. Tem muito paciente que acha que a reposição hormonal, a modulação hormonal
está diretamente ligada ao risco de desenvolver uma neoplasia, um câncer. É extremamente comum a gente escutar o paciente, seja o paciente do sexo masculino com medo de um câncer de próstata, A mídia também, a né? mulher com medo de um câncer de ovário. Então, assim, essa correlação da reposição hormonal com câncer é uma lenda que ainda povoa o subconsciente, talvez, dos pacientes. Como é que você enxerga isso? Isso é uma herança, né, que a gente tem do WHI, que foi a maior pesquisa de reposição hormonal que tentaram fazer, né, lá atrás, em 1990, se não me engano. E foi uma pesquisa muito grande nos Estados Unidos, mas com muitos erros metodológicos. E eles mataram a pesquisa porque eles alegaram que tinham um risco maior de desenvolver câncer. E eles pararam ali a pesquisa. E aí isso foi um escândalo na comunidade médica científica. E a partir dali, o problema não foi nem todos os erros metodológicos e interpretativos que ocorreram com o WHI. Foi que, a partir dali, parou-se de ensinar reposição hormonal nas faculdades de medicina. Então, todos os médicos que pegaram essa geração de médicos que estavam na faculdade... É exatamente a minha geração e do Sidney. Exato. A gente entrou na faculdade em 91. Isso, 90, 91. E a gente não aprendeu. Eles nada aprenderam sobre reposição hormonal. O que vocês aprendiam era que não tem jeito, porque reposição hormonal causa câncer. Porque o WHI disse. Então, que não faz nada. Manda a mulher comer, sei lá, amora e, entendeu? E boa sorte, que a vida tá acabando. Essa era a mensagem. Fala isso porque não é ela e não é ele que tá sofrendo com aquela foi a imagem que foi passada. Foi por muitos anos. Mas foi totalmente, concordo 100%. Por muitos anos. E esses são os médicos que estão hoje nas cabeças das associações. São os médicos que estão ali, entendeu? Dizendo que não, e tal. São os médicos maduros, que muitas vezes estão ensinando as pessoas. Só que eles não se preocuparam em aprender tudo que veio depois nesses últimos 20 anos. Não houve uma atualização. Né? Então, assim, hoje em dia já tem muita pesquisa que refuta o WHI. Os erros metodológicos do WHI já foram mostrados, né? Já estão publicados. E o principal é que a própria reposição hormonal evoluiu muito. Hoje em dia, a reposição hormonal é feita com implantes bioidênticos, com implante ou com qualquer coisa, mas com hormônios bioidênticos. Não é feito com medroxiprogesterona que foi utilizada lá, não é feito com estrogênio sintético que foi utilizado lá, né? Que era o Premarin. Para o pessoal entender o que a Manuela está mostrando aqui, é que foi um estudo mal feito. Um estudo mal feito com substâncias que hoje em dia a gente nem usa mais. Exato. Então evoluiu não só... Era com Premarin, que era o estrogênio que era sintetizado do xixi da égua, a prenha. Era esse hormônio que estava ali. Hoje em dia não é esse hormônio que está ali. Explica para o pessoal também o que é um hormônio bioidêntico. Que é o hormônio bioidêntico... É o hormônio que, assim, ou bioidêntico, ou isomolecular, como a gente gostaria de chamar. Toda hora que tem um termo, alguém diz que não pode mais falar o termo, né? Então a gente pode falar vários. Generalizando. Mas o que é importante a gente entender é que é um hormônio que tem uma estrutura molecular igual a que a gente produz. Então ele vai ativar os mesmos receptores. Ele não é uma estrutura modificada. Ele imita o hormônio que você produz no seu ovário. Aquele estradiol que você produz no seu ovário, você vai repor ele com um hormônio que é idêntico. Perfeito. Então, a diferença é essa, que é toda, né? Assim, que é grande. Que é grande e que tem muita... que preserva muita função da mulher, né? E já tem muitos estudos hoje que mostram que a reposição hormonal com hormônios bioidênticos de estradiol e progesterona, ela não aumenta a incidência de câncer de mama. Inclusive... Os médicos, a gente tem mastologistas e ginecologistas que trabalham muito, hoje em dia, exclusivamente com reposição hormonal, com mulher na menopausa, e com mulheres que já foram curadas de câncer de mama. E tem mulheres, obviamente, que não são todas, mas tem uma parcela dessas mulheres que não é uma contraindicação absoluta, que esse médico vai poder analisar qual é o tipo de câncer que essa mulher teve, há quanto tempo ela está curada, e quais são os riscos dessa mulher que já está curada há tanto tempo e com um tipo de câncer com um receptor específico? Qual é o risco dela ficar sem a reposição hormonal? Qual é o risco dela ficar privada desse hormônio que tem mais de 400 funções fisiológicas para ela e que agora ela não produz mais?
Então, assim, o importante é o quê? É não morrer de câncer, Exato. né? Assim, morrer de câncer não pode, mas morrer do coração pode. Porque a maior causa de morte das mulheres depois de 50 anos não é câncer de mama, é coração. Perfeito. E nesse momento Perfeito. que estamos agora, como que está a legislação sobre tudo isso? Você que tá sempre, né, da área e tá atualizado. Sobre implantes. Sobre implantes, pro Tá. pessoal de saúde que está nos ouvindo, ou pro paciente que tem endometriose, ou para paciente que está na menopausa e quer entender até onde ela procurar ajuda. Como que funciona hoje a prescrição dessas medicações? Então, hoje, o que acontece? Ali em outubro a gente teve um susto, né? Uma reviravolta ali. Outubro de 2000, Em só para outubro- entender. é, Só que outubro vai de 2024. ser assistido daqui 5 anos. Exato, outubro de Outubro de 2024. 2024. 18 de outubro de 2024, que é o dia do médico, 18 de outubro, e o Dia Internacional da Menopausa também, né? Nesse dia 18 de outubro de 2024, a Anvisa publicou uma resolução que proibia o uso, a comercialização e tudo, né? De qualquer implantes implante. hormonais, de qualquer implante. Seja para Da doença. forma farmacêutica. E isso em si já é um acontecimento, porque a Anvisa, ela não proíbe uma forma farmacêutica. Seria a mesma coisa da Anvisa dizer assim, você não pode mais tomar, Cápsulas não pode de cápsula. qualquer coisa. Ah, tem uma cápsula de um medicamento que faz mal, e aí, ao invés de proibir o ativo, você proibiu a cápsula. Gente, Você faz o que mais foi esforço pessoal. proibido foi o dispositivo Exato. e não o conteúdo que é o hormônio. Exato, e baseado em informações muito soltas, muito soltas mesmo, não tinha como aquilo ali ser evidência. Porque tinha um site que foi criado pelas próprias associações que são contra, que não gostam dos implantes, e eles criaram um site que eram para as pacientes fazerem denúncias, queixas sobre os implantes. Só que não tinha nada ali. O nome da paciente, não tinha relação de causalidade estabelecida, não tinha nada. Só tinha qualquer pessoa que entrava lá e falava Relatos qualquer negativos. coisa. Tal. Haters. E aí eles diziam que tinham 220 relatos negativos. Só que aí, o que acontece? Quando a Anvisa foi olhar para aquilo, o que eles falaram, e isso está explícito e público no voto que eles fizeram na hora de liberar os implantes, foi que dos 220 reclamações que tinham ali, eram 127, eu acho, assim, 120 e poucos, eram sobre testosterona. E não especificavam a via. Então não tinha como dizer que era implante de testosterona. Era uso de testosterona. Não tinha como dizer qual era a via. 15% eram de gestrinona. Também não especificava a via. E o resto era de estradiol. Também não especificava a via. Então eles diziam, olha, não tem como a gente dizer que isso aqui tem referência com o implante. E não tem como, porque o que as associações diziam é que tiveram 2 mortes causadas pelo uso de implante. E o que eles falam ali no voto é que, olha, não tem como estabelecer nenhuma relação de causalidade com esses 2 óbitos e o uso de implantes. A Anvisa falou isso. A Anvisa, tá lá público o voto da diretoria colegiada da Anvisa. Em outubro de 2024. Aí isso já foi em novembro, que foi quando eles fizeram Quando o eles voto revogaram para isso. revogar. 18 de outubro foi quando eles Foi quando eles proibiram. proibiram. Então foi revogada a proibição. E aí foi revogado. Foi Aí eu vou novembro. chegar lá. Quando eles proibiram, o que a gente fez? A gente entrou em contato, nós, empresários, donos de laboratório. Hoje a gente tem no Brasil 10 laboratórios importantes do setor. E a gente se uniu e a gente foi na Anvisa, junto com alguns médicos que também são médicos experientes do setor, e com uma paciente. Quando a gente foi para Brasília, a gente levou uma paciente para representar essas mulheres, né? E a gente mostrou para eles a documentação que não fazia sentido o que eles estavam fazendo. E junto com isso, aí o que é que eu fiz? Quando aconteceu isso e eu vi o portal que eles tinham feito do Vigimed, eu fiz um portal, que não era um portal, era um Forms, publiquei um Forms e falei, olha, já que é por relatos que a gente vai, vamos ver quantos relatos eu vou ter de pacientes Buscar os que usam positivos. os implantes. Em 2 dias eu tinha mais de 600 relatos de pacientes com nome e com telefone, diferente do outro, e com a história clínica e o resultado de uso de 10, 20, 30 anos de implante. Aí eu peguei, imprimi tudo, levei para Brasília e falei, olha,
estamos aqui. E a gente vai esclarecer isso para a Anvisa. Porque qual é a função da Anvisa? É proteger a saúde pública. Sem dúvida. Entendeu? E É tá dizer, tudo bem. olha, tem aqui uma coisa que a gente não está entendendo, as associações médicas estão aqui dizendo que tem um problema grande e um risco para a saúde pública, a gente quer, e aí eles proibiram para entender. E aí a gente foi lá e explicou, e eles entenderam. E viram toda a documentação, fizeram ali, né, as reuniões entre eles e decidiram, depois de um mês, eles revogaram a resolução, mantendo a proibição que já existia desde 2023 pelo Conselho Federal de Medicina, já existia a proibição de prescrição de implantes hormonais para uso estético e de melhora de performance. Isso, o Conselho Federal de Medicina publicou essa resolução que proibia essa prescrição, porque é o Conselho Federal de Medicina que tem essa função de coordenar a atividade médica, né? De dizer, olha, pode isso, não pode isso. Eles já tinham feito. E aí a Anvisa, em concordância com o Conselho Federal de Medicina, a Anvisa vem e publica uma resolução em que substitui a proibição e que diz, olha, o uso dos implantes está permitido para patologias hormonio-dependentes. Então, para aquelas mulheres que eram as únicas afetadas pela proibição. Sim. Porque quem faz o abuso vai fazer o abuso em qualquer via. Você não pode mais usar 1 tonelada de testosterona ou de gestrinona em implante, você vai usar em outra via. Exato. Vai usar injetável, vai usar testosterona em creme, ou gestrinona em creme, vai usar de qualquer outra forma, O entendeu? público estético não vai ser afetado. Não vai ser afetado. Não vai- Quem era afetado eram as pessoas, as mulheres que tinham endometriose, que tinham mioma e que faziam reposição hormonal com implante. E então, assim, isso foi revisto e a gente hoje está nessa situação de novo, em que a gente pode fazer, né, os médicos podem fazer a prescrição para as pacientes que têm a necessidade realmente identificada. E uma mudança importante que a Anvisa fez e que eu senti nas conversas, que era a preocupação deles mesmo, eles diziam o seguinte: de uma hora para outra tem implante de tudo. Né? Tem implante. Antigamente, a gente tinha implante de testosterona, de estradiol, de gestrinona, que são implantes que têm Basicamente hormônios sexuais. Exatamente, hormônios esteroides que tem ali o uso já identificado, entendeu? A gente sabe para que a gente vai usar aquilo. E aí, de repente, tinham muitos ativos entrando ali, em forma de implante, e isso acabou gerando uma confusão. No entendimento, assim, de que é necessário esse ativo nessa via, né? E por não ter segurança de que é necessário, não tem nada que justifique, por exemplo, que você precisa usar ocitocina em implante. Para quê? Né? Qual é a indicação de você usar ocitocina em implante? Não tem como você justificar isso muito. E a Anvisa, então, chega e diz assim, olha, então tudo bem, vocês podem fazer os hormônios em implante que tenham ou que já tiveram segurança e eficácia comprovada pela Anvisa. Porque quando eles fazem isso, o que eles estão dizendo realmente é assim, olha, todo medicamento que já foi registrado em algum momento, ou que tem registro, pode ser feito em implante. O que não foi, não pode. E aí eles barram um monte de coisa. O que, pra mim, faz todo sentido. Faz todo sentido. Então, Correto. agora, por exemplo, com essa nova resolução, por exemplo, em implante não pode mais fazer NAD, que era um ativo que ficou super popular em implante. O NAD é um ativo, é um princípio que funciona muito na medicina da longevidade, diminuir Isso. radical livre, oxidação. Tava meio na moda. Isso, há um tempo atrás. E era bem utilizado em implante absorvível. Oxandrolona também. Outro esteroide. Também não pode. E resveratrol estavam fazendo também implante. Então, assim, tem várias assim, pequenas aventuras que estavam sendo feitas com implante que a gente não chegou lá ainda. Gostei do termo. Pequenas aventuras. Mas deixa eu entender uma coisa. Essas pequenas aventuras prescritas por profissionais de saúde. Claro, prescrita Sim. por médico, prescrição médica. Então talvez aí que esteja o segredo de tudo, né? Isso, Que total. o médico do lado lá da mesa do consultório saiba o que está fazendo. Na verdade, vamos lá. A Anvisa abriu esse site para relatos negativos.
Esses relatos negativos, na minha opinião, já em relação ao médico prescritor. Sim. E não ao que foi prescrito, Exato. nem a via de administração. Isso tem o responsável por trás desse implante que fez uma faculdade de medicina e que tem um CRM. Exato. Então a responsabilidade precisa ser atribuída a ele. Exato. E não ao implante. Exato. Como com qualquer Nem medicamento. a farmácia, Quem mata não é a arma, não é a bala. Não, é o dedo que puxou o gatilho. Exato. Então- E é isso, como com qualquer medicamento. E outra coisa, quando um médico prescreve um tratamento, ele tá ali partindo do princípio que com o que ele tá vendo, com a informação que ele tem, essa é a melhor medicação, é o melhor tratamento para aquele paciente. Pode ser que não seja. Pode ser que uma paciente que o médico achava que não tinha efeito colateral, tenha. Claro. O que não pode acontecer é o médico deixar essa paciente perdida, sumir e não ajudar a paciente a contornar aquele efeito colateral. O médico precisa saber não só prescrever, ele precisa saber conduzir o tratamento. Na verdade, Não adianta você prescrever e sumir. o bom médico é o que Entendeu? consegue contornar os Exato. percalços, os desvios do caminho. Porque se tudo der certo, tudo acontecer sem problema nenhum, sem nenhum efeito tudo colateral, a coisa vai Exato. E essa céu de questão brigadeiro. Não tem... do implante, que é liberação lenta e por bastante tempo. Uhum. E o médico precisa continuar ali monitorando, não é isso? Exato, Pra precisa que- acompanhar. E o hormônio é um princípio ativo que é muito mais passível de você ter efeitos colaterais. Porque ele acaba tendo uma ação em vários sistemas Exato. fisiológicos. Ele acaba interferindo em outros sistemas. Não é uma droga que atinge um alvo Exato. molecular isolado. Então, o efeito colateral com o hormônio é comum. Não é Exato. raro. E se apresenta de várias formas. De muitos diferentes. Diferentes em Cada cada pessoa, pessoa. Você não tem muito como, particular. entendeu? É falar, essa pessoa vai ter isso, essa pessoa vai ter aquilo. Os médicos mais experientes, eles têm, assim, um termômetro melhor. Mas, assim, pode acontecer da paciente ter um efeito colateral que o médico achava que não ia ter. Isso é comum em qualquer tratamento. Qualquer medicação. A diferença é que o médico sabe contornar. Da mesma forma também. O médico sabe o que ele faz para ajudar a paciente a passar, a sair desse lugar de desconforto por causa do efeito colateral. E mais importante que isso, a paciente sabe que ela poderia ter esse efeito colateral antes de fazer o tratamento. Isso é muito importante. Essa informação prévia. Não adianta falar depois. Tem que falar antes. Tudo, mesmo que seja improvável, você tem que falar. Olha, pode acontecer isso, pode acontecer isso, pode acontecer isso. Quer fazer o tratamento? E a paciente tem que entrar junto na decisão. E isso, gente, que o médico passa para vocês quando acontece isso, que chama termo de consentimento livre e esclarecido. É um documento em que ele vai explicar todos os riscos que você pode correr usando determinado medicamento ou fazendo determinado procedimento. Isso não é uma segurança só para o paciente, é uma segurança para o médico e para o paciente. Ambos vão estar se protegendo, tendo essa documentação em mãos. Então isso é extremamente importante também. Hoje em dia é cada vez mais comum qualquer procedimento o médico lançar a mão desse artifício jurídico, porque é importante. Não adianta ele falar de boca. Não. Porque a paciente esquece. Isso tem que estar documentado. Tem que estar documentado. A paciente, ela não lembra de nada que acontece na consulta. Ela entra na consulta, ela não lembra nem do que ela queria perguntar e nem do que o médico falou. Ela sai, parece que foi, assim... parece que foi um momento em branco que aconteceu. Eu sei disso porque elas vêm pra mim depois que ela saiu da consulta e vem me mandam mensagem. Ah, mas eu falei, mas por que você... Você perguntou pra ele? Por que você não perguntou? Ah, eu esqueci. Eu falei, olha, eu não sou médica e nem se fosse. Eu poderia te dar uma opinião, porque isso é da consulta. E isso é comum. Sim. No Brasil, muito. Nossa senhora, Muito comum. o médico tem que adivinhar as coisas, às vezes. O paciente não fala. Não, você tem que aprender a extrair a informação, às Exatamente. vezes. É uma arte que você aprende com o tempo. Exatamente. Como também uma coisa que é importante, eu imagino, né? Ver se você concorda comigo, os hormônios em geral, as ações são muito importantes no corpo, né? E Eles são os essenciais. sintomas são essenciais. São A essenciais. gente começa a ter alguns problemas de qualidade de vida, vamos dizer assim, que viver sem qualidade também não faz sentido. A né? grande Pelo menos pra maioria mim. a grande maioria das patologias relacionadas à idade tem alguma correlação com a queda da produção hormonal. Ponto. A reposição hormonal na mulher já é muito bem estabelecida, não se discute.
No homem, já é muito, já acontece muito. Ainda existe um preconceito maior na reposição hormonal para o homem, mas que também a andropausa, que é a menopausa do homem, ela existe também e Sem também dúvida. se beneficia da reposição hormonal. E não apenas para os sintomas clássicos de uma menopausa, de uma andropausa, mas até para a prevenção de doenças Exato. cardiovasculares. Muitas vezes se falou que o hormônio poderia causar uma doença cardiovascular. Pode, até pode. Depende de qual hormônio, qual dose, como você está tomando aquilo. É uma questão de usar dosagens corretas, o hormônio correto para a pessoa correta. Exato. Porque a queda da produção hormonal, cara, é uma desgraça. Sim, com certeza. Olha, Concordo ficar com- velho é tão ruim, o culpado é a falta do hormônio. Isso no meu ponto de vista. Você Não, não, no meu total também, né? Você não perde o hormônio porque você envelhece. Você envelhece porque você perde o hormônio. Teve um Exatamente. problema- É uma das causas do envelhecimento. Quando a Cher foi num programa lá daquela entrevistadora mais famosa dos Estados Unidos, que é esse Oprah nome. Oprah. Winfrey. A Oprah, isso. Ah. Perguntou pra Cher o que ela achava de envelhecer, é isso, né? Ela falou uma merda. É. Que história é Pra essa? falar no português, claro. Desculpa, acho que eu nunca falei um isso palavrão aqui no aí- podcast. Sempre tem uma primeira vez. Não, mas porque é. Mas é. É isso, Mas gente. é. É óbvio que é um privilégio envelhecer, né? Uhum. Que é outra opção bem pior. Acho que é por isso que esse assunto gera tanta polêmica. E uma coisa que é E muito o hormônio legal, que tá no centro de tudo isso. mas é muito legal também explicar para quem tá vendo a gente o que é o nível fisiológico e o nível suprafisiológico. Isso é tá? demais. Exato. Exatamente. Então, vamos deixar com a nossa convidada. Isso. Mas explica assim, nível pra Não pessoas, médico, nível pro não leigo. médico, isso. O nível fisiológico é o nível que você produz ao longo de sua vida, que o seu organismo é capaz de produzir e que se entende que é o nível ótimo para alimentar os seus tecidos. E pra você né? viver bem. Você viver bem e tal. E aí, cada pessoa tem um basal diferente. Tem, por exemplo, hoje em dia, a reposição hormonal masculina, a gente já sabe que um homem, por exemplo, que tem um basal, a vida toda teve uma produção de testosterona um pouco mais baixa, não quer dizer que ele tem uma testosterona baixa. Porque o uso dele, fisiológico da testosterona dele, pode ser mais eficiente. E ele Isso, sempre gente, esteve é bem. importante entender, porque quando você colhe um exame no laboratório, você tem valores de referência. Esses valores, ou seja, o normal é de 5 a 20 de qualquer coisa. Uhum. Isso não é uma lei. Exato. Isso é um valor de padronização que é necessário para que você consiga massificar o uso Aquele daquele exame. ter intervalo. Exato, um balizador. Mas né? não, é exatamente o que você estava falando. E, Quem viveu a vida inteira com um nível mais baixo, E muito bem. O e normal tal, dele é ele aquele. tem uma eficiência ali, hormonal, exato. que tá tudo bem. Ele não Mas precisa ter 1.200. Só para interromper, não querer interromper, mas interrompendo, até teve um colega urologista aqui falando sobre isso, que é interessante que todo homem, por exemplo, colha durante a sua vida jovem uma testosterona basal. Exato. Pra Porque, por entender. exemplo, eu, por exemplo, ou colegas, pessoas que estão assistindo já de 50, 60, vai lá colher a testosterona, tá 200, né? Ou está 100. E aí? É baixa, não é? Depende do que você está sentindo e tal. Mas se você tiver a sua referência desde que você é jovem, seu normal já era o seu basal, tá tudo bem. E, gente, a partir dos 25 anos já tá caindo a produção Exato. de testosterona. Não é nos 50. Não, não, 50. É. É lá atrás. Sim, eu É falei lá 50 atrás. para não deixar muita Que gente já tá caindo, triste. já tá caindo esse nível faz tempo. Verdade. Exato. Mas é o que eu tô falando assim, você colheu uma cedo para você ter o Pra seu você basal, saber. Exato. que é o que a Manuela estava explicando. Mas continua essa explicação sobre Então, fisiológico e suprafisiológico. Quando a gente pensa em repor um hormônio, a gente está querendo entregar para o organismo aquele saldo do que a gente não faz mais. Então, olha, se a sua testosterona normal era 600 e agora você produz 400 e sente e tem sintomas tem da, sintoma. da falta de testosterona, o que você quer fazer é repor para chegar ali no 600, entendeu? Para ficar em nível fisiológico. O nível suprafisiológico é quando, por exemplo, você quer fazer uma reposição de testosterona, mas você vai lá e faz uma injeção e ela faz um pico. De 4 mil, 5 E aí você mil. vai de 600 para 2.000. Ou mais até. Ali você tá no nível suprafisiológico. É um nível que o seu organismo sozinho, ele não chegaria. Não chegaria, não sabe se o que E acontece, não como ele vai sabe reagir exatamente. àquilo. Então o seu organismo, quando recebe aquilo, é uma bomba. Você fala, meu Deus, o que é isso que tá acontecendo? Isso é a grande diferença Né? quando você fala de reposição e modulação. Isso é muito importante. Isso é muito legal a gente marcar. Quando você repõe, o que é reposição?
Você repõe o que está faltando. Exato. E toquei. A modulação não. A modulação eu posso jogar com um número de acordo com o objetivo do médico, do paciente, seja lá quem for. Mas tem uma diferença muito grande. Isso muito também impacta nos efeitos colaterais. Claro. Exato. E esse que tá ouvindo aí tá falando, é que esse pessoal aí agora tá na moda, a questão da maromba e tal. E esse pessoal, logicamente, ou quem faz halterofilismo e compete, ele faz hormônio, testosterona, chegar até quanto? Tem casos, passa de 10 mil, 10 12 mil. mil, 13 mil. E- Eu já vi 14 mil. Então, Isso aí eu vi, já sei de casos maiores. Ele assinou um termo de consentimento com ele mesmo. Sim, ele sabe. A Ele maioria, sabe. eles sabem que tem Eles prejuízo, isso sabem, não é dúvida exato. nenhuma. Tá? Esses caras, eles são os que chegam Sabe. depois Sabe. pra... Eles chegam depois hipogonádicos, né? Eles chegam depois tendo que fazer uma reposição de testosterona Sim. para ter função. Agora, tem estudos que... O que é o hipogonádico? Você está recebendo testosterona exógena de fora do seu corpo. O seu corpo vê que você tem muita testosterona e para de produzir testosterona. Só que quando você interrompe o uso da testosterona de fora, teu corpo não tem mais para produzir. Inibiu aquela produção. E isso traz um problema muito grande. Muito grande. Inclusive, em pacientes jovens, traz o risco da esterilidade, um risco Que aí muito grande. o seu testículo não lembra Né, muito, de você nunca não mais de poder ter funcionar. filho. Ele esqueceu. Ele esqueceu como como funciona. faz. Mas voltando, então esse cidadão que vai para 10 mil, 12 mil, foi uma escolha dele, mas essa questão suprafisiológica, então vamos supor que o fisiológico vai até 1000, passou de 1000, aí já não tá na conversa nossa de uso médico. E como que os caras fazem para usar? Com médicos envolvidos? Claro. Às vezes sim, às vezes Às não. vezes sim. Mas aí tem que varia falar muito. com essa pessoa. Tem muito atleta que tem o acompanhamento médico, sim, tá? Que ele vai sofrer menos, né? Mas tem, a grande maioria não. A grande maioria nem usa produtos registrados pela Anvisa, usa produtos de laboratórios underground, contrabandeados, de uso veterinário, que assim não existe nenhum controle de qualidade, você não sabe o que está lá dentro. Vantagem do implante. Porque é impossível você usar implante Contaminado. sem ser na mão de um médico. Não, que não tem exatamente o que você prescreveu lá dentro. O implante, ele só sai do laboratório pro médico. Você não vai usar, não tem um personal trainer, com todo respeito aos personal trainers, Claro. mas assim, ele não vai botar o implante no paciente no banheiro, como Exato. vai fazer uma injeção. Claro. Então assim, isso é uma segurança a mais que o implante traz. E você não consegue fazer níveis suprafisiológicos desse jeito. Com o implante, com o implante você não consegue. Porque, assim, mesmo quando você bota implante em homem, o absorvível, que é o implante que faz pico. De testosterona também tem implante, então. Desculpa a pergunta, mas quem tá ouvindo lá precisa entender. Os homens que usam implante, eles usam implante de testosterona para fazer reposição. Normalmente são homens que estão fazendo injetável e que se incomodam em tomar a injeção toda semana, a injeção dói, entendeu? E tal. Eles não querem fazer aquilo por um período, né, assim, prolongado, e aí eles migram para o implante. Só que o implante tem uma coisa. Quando você bota o implante no homem ali, o seu tecido, ele não aguenta muitos implantes. Se você botar muitos implantes, vai ocorrer uma inflamação local ali e vai ocorrer a extrusão desses implantes. Então, é um mecanismo de proteção também para o homem. Você não consegue chegar em uma dose dessas doses dos injetáveis e dos underground e tal, entende? Então, é um produto que é mais seguro, porque, primeiro, está na mão do médico, e segundo, não tem, mesmo se for um médico desavisado e que, né... Não vai conseguir uma dose não tão elevada. Não vai conseguir uma dose tão elevada. Assim, a gente espera, né? Porque aí é culpa sua. Meu filho, aí é Você sabe que a criatividade brasileira é Exatamente, impressionante, a né? criatividade. Daqui a pouco eles estão botando um implante em um lugar que ninguém nunca imaginou, né? Vai o bujão implantado, né? Vai querer Olha, não duvido de nada. um bujão inteiro, Via né? de regra, é mais difícil você conseguir esses Perfeito. picos suprafisiológicos assim tão altos com implante do que com os injetáveis. Mas uma coisa que eu reparei, até na minha prática diária, muita mulher recorrendo à testosterona. Isso também virou uma moda. Boa Tá. pergunta. Vamos lá, a mulher tem testosterona? Tem, naturalmente. Porém, em níveis infinitamente mais baixos do que o homem. Só que de alguns anos para cá é extremamente comum mulheres usando testosterona em doses um pouco mais elevadas do que a gente julga fisiológico. Tá.
E eu acho que isso também, esse é um grande ponto que está trazendo muito efeito colateral, muito problema em relação à reposição hormonal. Só que aí, novamente, é de quem prescreveu e não de quem está usando, né? Aqui, ó, seguinte, aqui eu acho que tem duas coisas importantes. Primeiro por que a dose fisiológica da mulher tem que ser comparada com a do homem? Por que o homem é a norma? Não, mas não é a norma. Não, mas mas entenda, por que porque a mulher é muito mais baixa em relação à do homem? Ah, tá. O homem Entende? é muito mais alto em relação à mulher. Perfeito. Entende? O homem não Vale os deve dois. ser Vale base os de dois. comparação para a testosterona da mulher. Vale os dois. A testosterona não é um hormônio masculino. A testosterona é um hormônio ponto. Sexual. É um hormônio que é Ponto muito final. importante para a mulher. O fato da mulher ter a testosterona em doses menores não quer dizer que a testosterona não é importante para ela. Sim, E isso é uma coisa que a gente... quando a gente ouve os médicos das grandes associações falarem, a gente ouve muito assim. A mulher não precisa de testosterona, a não ser que tenha síndrome de desejo sexual hipoativo, certo? Então, a não ser que a mulher não queira transar, ela não precisa de testosterona. Mentira. Entende? Então, peraí. Quer dizer que a testosterona só é importante para a mulher Não. no ponto em que ela tira a disposição da mulher de forma tal que impeça a mulher de querer ter relação com o marido. Essa testosterona é importante para a mulher ou para o marido? Primeiro ponto. Sim. Tá. Até que essa testosterona tire o desejo da mulher. O desejo é a disposição. Até que ela chegue na disposição sexual, ela já tirou a disposição da mulher de fazer quantas outras coisas pra ela. Sim. Entende? Então, assim, isso é um ângulo de ver a saúde da mulher que é muito viciado. Do de mesmo ver a jeito mulher que em o relação homem tem ao estrógeno. homem. Exato, O homem também tem estrógeno. também. A gente associa muito estrógeno ao Então- hormônio feminino e a testosterona masculino. Os dois têm os dois. Claro. A dificuldade de entender a testosterona na mulher é que a gente não tem analítica suficiente de laboratório para dosar testosterona em níveis baixos. Certo. Então a gente fala, mas o laboratório nem chega na dosagem. Então quer dizer que se o laboratório não chega na dosagem não é importante? Quer dizer que há 10 anos atrás, quando os laboratórios só chegavam na metade da dosagem que chegam hoje para o homem, a regra era a metade? Boa. Entende? O que a gente está fazendo em vez de olhar para a mulher e do que ela precisa? Quando a mulher chega na frente do médico e ela relata sintomas que são compatíveis com o que a testosterona dá para ela em uma idade mais jovem, ela merece ser ouvida. Não, sem Né? dúvida. Na Assim- verdade, assim, o que eu vejo assim, é como os níveis fisiológicos de testosterona na mulher São baixas, São baixos. é difícil de repor. é muito Sem mais chegar no complicado. suprafisiológico. É muito fácil errar a mão. Claro, por quê? É muito fácil errar a mão. Porque a indústria não desenvolve medicamento de Com doses reposição mais hormonal baixas para mulher. Perfeito. Mas Só se for no desenvolve pra implante, o implante Entende? pode. o implante Só é no O implante possível. consegue. No implante Doses a gente baixas. consegue. Isso. Entendeu? No implante a gente consegue. No absorvível, a gente faz pico, o absorvível. Vai ficar suprafisiológico, o absorvível. O cilástico não vai. Porque o cilástico, a liberação é muito lenta. E é muito pouquinho. E por isso, muitas vezes, hoje em dia, muitas mulheres não querem o cilástico. Porque elas Ela quer o pico. querem o pico. Tem mulher que Não, mas daí- gosta. Aí é outra, aí é é outra outra história. Porque, na verdade, mais uma vez, no suprafisiológico não temos estudos que garantam a segurança. Exatamente. Não, Por muito enquanto. pelo contrário. A gente tem estudos que mostram que diminui a longevidade, que aumenta o Isso. risco cardiovascular. Exato. O efeito No deletério das doses suprafisiológico. suprafisiológicas Suprafisiológicos. são documentadas. Agora, no fisiológico é muito Assim óbvio, como né? temos estudos, tem um estudo de mais de 15 anos de acompanhamento de mulheres de Rebecca Glaser que mostra que mulheres fazendo reposição de testosterona tiveram menos incidência de câncer de mama. Então, assim, estudo publicado em revista de Quali A e revisado por pares. Reposição. Reposição. Reposição é Então, pouca assim, dúvida, né? A questão é que hoje em dia não tem estudo suficiente para entender a fisiologia hormonal feminina, não tem mecanismo suficiente de indústria para reposição hormonal de mulher, não, assim, não tem uma. A mulher para repor testosterona não tem nenhuma opção da indústria. Só tem manipulado. Quem diria testosterona? Não, de testosterona especificamente, né? Só tem manipulado. Então, para os médicos que falam, a farmácia magistral não tem segurança, não tem isso, não tem aquilo. Só que quando ele vai repor a testosterona da mulher
que tem desejo sexual hipoativo, porque é só isso que interessa, eles mandam fazer o creminho. Então, assim, a gente precisa meio que olhar para a situação sem os vieses, né? Olhando para a paciente e para o que o médico pode fazer para ajudar aquela mulher que está ali, entendeu? Ninguém está passeando no consultório médico, as pessoas estão sofrendo e estão buscando soluções, e o implante é uma das soluções. Assim como tem o creme, assim como tem as outras, né, coisas. Agora, o mais comum é realmente a gente ouvir que mulher usando testosterona, e que absurdo, é hormônio de homem, ou mulher não precisa de testosterona. Não, precisa sem dúvida nenhuma. Sabe? Então, as dosagens que eu vejo as mulheres usando testosterona hoje passam muito do desejável. E elas gostam. Que elas precisam de testosterona, perfeito. Mas... eu acho que tem uma parte das mulheres que gostam. Sim, desse... Sim. E que aí o médico deveria... Orientar e proteger a mulher dela mesma, né? De dizer, olha, tudo bem que você gosta, mas não vai te fazer bem. Mas é importante a gente entender que o implante de elástico, ele não faz esse pico. E ele deixa a mulher... O problema é isso, é que ela sente, é como se ela não percebesse a mudança. Porque não faz aquele chute, sabe? Eu quero tomar aquela porrada, Exato. Quero acordar mais disposta, quero sair correndo, levantar mais peso. Ele vai melhorando aos poucos, a pessoa simplesmente fica melhor. É o que eu sempre falo, olha, o hormônio não tem que chegar antes de você. Você tem que se sentir melhor e você tem que esquecer que você está usando hormônio. Essa é a reposição real, é quando você esquece. Não é quando você tá que nem a doida, entendeu? Brigando com todo mundo e subindo pelas paredes e não sei o que. Isso não é um comportamento normal. Sabe? Então, a gente também precisa dar os freios e ir explicando para as pessoas até onde é bom e até onde... adequar as expectativas à realidade. Prejudicial, exatamente. Muito bem. É isso aí. E aí, aprendeu bastante? Todo dia. Todo dia é uma lição nova. Não sei se vocês viram, até eu lembrei de uma bobagem aqui. A Graziella esses dias explicando como que ela transformou a vida dela com... Vocês viram isso ou não? Não vi. Então vocês tinham que, assim, sem mexer o músculo da cara, tá no Big Brother, né? Que ela tá treinando e ela fala pros outros ouvintes lá, fala, não, o dia que mudou a minha vida foi o dia que eu mudei a minha dieta. Eu treinava há 10 anos, não mudou nada no meu corpo. Aí um dia eu mudei minha dieta, passou a comer ovo 20 por dia, sei lá. Sim. Claro. 40 só uma bobagem aqui. Não, sem comentários. Conta a história da Hebe Camargo, você ficou devendo. Isso. Vai lá, antes da gente finalizar. Não, isso. Então ela, naquela época, o médico dela era um dos pupilos de meu avô, né? Assim, e eram pouquíssimos médicos que trabalhavam com implante. E aí ele foi E aí, nessa época, esse médico, ele atendia uma agência de modelos no Rio, que as meninas eram de passarela e tal, e não podiam... O ciclo acabava que atrapalhava o trabalho, porque a mulher menstruada não podia fazer o desfile, inchava, enfim. Então, essa agência de modelos mandava as modelos para esse médico, e ele botava o implante nela, só que não era implante de gestrinona. Era implante de Nestorone, que é um implantezinho contraceptivo que dura 6 meses, que é microdose, não tem efeito colateral nenhum, mas desincha e não deixa a mulher ovular, né? Então ela bloqueia o ciclo, mas é muito leve. E esse era o implante. Ele melhora um pouco a pele, como todo, né, progestínico, não androgênico. E aí, Hebe, que também era paciente dele, falou no auditório, no programa. Falou, o médico é o chip da beleza, porque só atende a todas as modelos e tal, né? E aí ela cunhou esse nome, mas não tinha nada a ver com a gestrinona. Era o Nestorone. Era outro hormônio, entendeu? Era outra coisa. Foi aí que nasceu. E aí depois de, assim, sei lá, depois de uns 10 anos que apareceu Débora Seco, Juliana Paz, algumas atrizes falando, o implante não era polêmico ainda, e aí elas falaram que usavam, e elas usavam gestrinona. E elas estavam com um corpão na época, assim, né? Não, o resultado ele acontece. Mas veja, estavam com um corpão. E aí todo mundo ficou num alvoroço e tal, e aí o chip da beleza pegou. Agora sim, estavam com um corpão na época, elas sempre tiveram... Não, é verdade. Sempre foram lindas, entendeu? Exato, como se tivesse mudado muito. Meu avô conta uma história que ele era o médico de Juliana Paz. E aí a prima foi. E aí ele contava essa história em várias palestras, assim.
E ele chegou e a prima queria também. A mesma coisa que a Juliana Paz botou. Aí eu falo, mas não. Mas assim, você não vai ficar igual a ela. Ela já era quase do jeito que ela é hoje. Ela já era linda, ela já tinha o corpo perfeito, já tinha... O que a gestrinona fez naquele caso foi um ajuste fino. Perder um pouquinho mais de gordura e tá uma pessoa que é super dedicada, super disciplinada. Às vezes tá num projeto pra fazer algum personagem, pra fazer alguma coisa assim. E aí tá malhando muito e uma dieta super restrita. Um limite aí já. Bota o implante de gestrinona, vai dizer que foi o implante que fez? Não foi. O implante, ele potencializa o seu hábito. Que é a mesma coisa que falam de bodybuilder, hormônio, de fisiculturista. Tudo bem, os caras são gigantescos. Aí a pessoa olha e fala, é bomba. Calma lá, gente. Já. Calma lá. Sim, porque O só a hormônio bomba também, faz né? parte do preparo, parte. mas toda a dieta, toda a dedicação ao treino, o sono adequado, abdicar de festas, é um conjunto da obra. Não é tomar o hormônio e uma mágica. Exatamente. E eu sempre falo que a gestrinona, em específico, ela potencializa o hábito de quem usa. Então, assim, se você usa e você faz tudo certinho, você vai ter uma resposta melhor a que você teria sem a gestrinona. Em relação à queima de gordura, à síntese muscular e tudo isso. Mas, por outro lado, se você usa a gestrinona e faz errado, você também vai ter uma resposta negativa acelerada. Você vai engordar mais fácil, você vai reter mais líquido, e é uma tragédia. Então, não é o hormônio. É como se botasse uma lupa no que você está fazendo. E aí, se fizer bem, ótimo. Se fizer mal, também... Também você vai pro buraco. Entendeu? Vira do chip da beleza pro chip da feiura em 2 segundos. Né? Muito bem. Bom, além de todo esse conhecimento, essa informação que você compartilhou aqui conosco, uma mensagem final que você deixaria para quem está nos ouvindo, que está aí buscando qualidade de vida, saúde, aquela coisa que é viver bem, né? O que você deixaria de mensagem para a gente? A mensagem principal que eu sempre faço questão de passar é que as mulheres, ao longo da vida, elas se acostumam a sentir dor. Desde muito novinhas, elas menstruam e têm cólica e todo mundo ao redor delas diz que é normal. E as mulheres se acostumam que dor é uma coisa normal e essa dor passa a fazer parte delas e da personalidade delas. Então eu gostaria de lembrar às mulheres que a dor não faz parte da gente. Que sentir dor não faz parte da nossa fisiologia, que dor é um sinal de que tem alguma coisa que a gente tem que consertar e que a gente merece ser ouvida e a gente merece buscar uma solução, porque é possível ter prazer em viver em todas as fases da vida. E a gente tem que buscar isso, a gente tem que se defender nesse mercado e não desistir de encontrar ou de reencontrar esse prazer em viver. Muito obrigado. Excelente mesmo, Manuela Coutinho. Muito obrigado. Foi uma honra te ouvir. Obrigado por dividir conhecimento. José Wilson, mais uma vez, muito obrigado pela presença. Gente. Até a próxima. Pessoal de casa, compartilhe, espalhe saúde, espalhe coisa boa. Espalhe para o doutor. Até o próximo. Um abraço do Dr. Sidney para vocês. Fiquem todos bem. Obrigado a todos.